Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a deputada federal Rosinha da ADEFAL, ela que foi eleita pelo PTdoB. Nosso assunto, claro, as ações, né, que vão promover o bem-estar para a pessoa com deficiência ainda. E eu pergunto, deputada, a senhora esteve no Piauí para conhecer projetos voltados à pessoa com deficiência. O que a levou especificamente a ir ao Piauí? O que é que há de diferencial lá no estado do Piauí que pode ser uma experiência a ser aplicada aqui também no estado de Alagoas? Olha, Gorete, a gente acompanha, né, essas ações de inclusão em todo o país. Mas o Piauí me chamou muita atenção por ser um estado com muitas semelhanças a nosso. Não é um estado tão grande como São Paulo, tão rico como São Paulo, que tem um avanço comparado ao resto do país, que a gente não consegue alcançar tão fácil, e que tem iniciativas simples, né, que a gente acredita que devemos copiar aqui no nosso estado, que darão certo também. A começar pela questão da rede de atendimento à pessoa com deficiência. Estruturada. Estruturada. Hoje nós temos aqui no estado essa rede, esse trabalho realizado pelas associações de pessoas com deficiência, que ao longo desses 30 anos de ação, como a ADEFAL, a Pestalozzi, a AP, a PAI, se estruturaram, eles têm um know-how para fazer esse tipo de atendimento. Na ausência do Estado. Ou dos municípios. Isso. Não é? Mas a gente chegou à hora que essas instituições já estão no limite do atendimento. Eles não têm como ampliar mais esse tipo de atendimento. E o Estado agora, né, que ficou tão ausente tanto tempo, precisa ter a sua estrutura própria. E o Estado do Piauí tem isso, um centro de reabilitação, que tem recursos do governo federal, mas que tem recursos do Estado, que tem uma parceria de administração com uma instituição da sociedade civil que tem esse know-how. Então, isso facilita, porque diminui a burocracia. Você sabe que o serviço público tem tempos a ser vencidos que a burocracia impõe, que muitas vezes a gente não consegue realizar aquilo que planeja. Então, são ações que eu vi que são fáceis da gente copiar, né, planejar e administrar aqui no Estado, especificamente com relação à questão do atendimento à saúde da pessoa com deficiência. E lá eles têm é a única do Nordeste que tem uma Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, chama Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência, super estruturada, né, com recursos que eles têm conseguido dar resultados. O número de pessoas com deficiência aqui no estado de Alagoas já seria suficiente para se pensar numa política a ser desenvolvida em nível de secretaria, deputada? Eu acredito que sim, porque nós temos aqui uma média de pessoas com deficiência acima da média brasileira. O Brasil tem aproximadamente 24% da população com algum tipo de deficiência. O estado de Alagoas, a média é de quase 28%, 27,3%, alguma coisa assim. Então, nós estamos acima da média brasileira. Isso corresponde a mais ou menos 800 mil pessoas, Gorete, com algum tipo de deficiência. E nem sempre essas pessoas, em sua maioria, estão na capital. Tem muita gente no interior sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de serviço prestado pelo Estado. Pela distância, a dificuldade de se locomover à capital. Exatamente. Se você for olhar os 3 pilares, né, de qualquer desenvolvimento da pessoa e que o Estado é obrigado a fazer, educação, saúde, assistência, a gente já sabe que é uma precariedade nos municípios. Imagine com relação à pessoa com deficiência. Quem mora na zona rural, por exemplo, se locomover para uma escola. O aluno da zona rural anda quilômetros, mas aquele que não consegue andar quilômetros, como chega à escola regular? Então, assim, a gente tem, com certeza, justificativas numéricas suficientes para ter uma secretaria. A conjuntura não nos permite, né? A crise que vivemos, a necessidade do governador Renan ter que diminuir o número de secretaria desde o início da gestão, não permitiu. Mas quando ele me deu a oportunidade de assumir a Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, nós criamos dentro da Secretaria a Superintendência da Pessoa com Deficiência.
e ao longo desses 2 anos de gestão se estruturou, por isso também a ida ao Piauí, para que a gente possa aprender mais com eles, que já estão fazendo tão bem. Por exemplo, lá eles têm o Passe Cultura, Passe Livre Cultura. A pessoa com deficiência pode participar de qualquer atividade de cultura e lazer sem nenhum custo. Sem nenhum custo. Claro que isso para aquelas pessoas de uma renda mais carente. Também seria injusto que alguém que tenha um salário, né, tenha esse benefício. Isso. Né? Então, aquele que tem uma renda per capita comprovada de um salário mínimo, que se enquadra naqueles requisitos, pega o passe e tem direito a ele e o acompanhante participarem das atividades culturais e de lazer. Isso é um avanço. Claro, é possibilitar a acessibilidade à cultura e ao crescimento. Do mesmo jeito que o Estado tem a obrigação com a saúde, com a educação, também tem com a nossa cultura, com o nosso bem-estar. Exatamente. Deputada Rosinha, esse Centro Integrado em Reabilitação, que é uma referência nacional no Piauí, atende a todas as modalidades ou patologias existentes voltadas para o paciente. Todos os tipos de deficiência. Com deficiência. A deficiência física, a deficiência auditiva, a deficiência visual e a deficiência intelectual. Física, principalmente com relação à reabilitação, a concessão de órtese e prótese, né, que seria a perna mecânica, a cadeira, a muleta ou algum outro equipamento, uma calha que precise para posicionar o pé da forma correta. Enfim, tudo isso é concedido pelo centro, com recursos do SUS, do governo federal, e com uma contrapartida do Estado, que é esse o grande diferencial. Porque como eles têm uma lista, e o Brasil inteiro tem uma lista de espera, uma demanda, né, reprimida muito grande, o Estado tem dado a contrapartida que tem afogado muito isso. Na área da deficiência auditiva, da mesma forma, a concessão de aparelhos auditivos, a triagem nas escolas são caros. E nas escolas, o diferencial é você ir até a escola, fazer a triagem auditiva na escola, detectar a criança com perda auditiva no início da vida, possibilitar que ela tenha uma órtese, né, uma prótese, no caso, um aparelho que possa facilitar a comunicação. No caso da deficiência visual, da mesma forma, fazer triagem desde o início da vida escolar e promover o acesso ao óculos, ou às vezes nem é só isso, às vezes você descobre uma patologia que está no início e que possa, né, ser trabalhada para que não leve a uma cegueira, como glaucoma, por exemplo. Que é uma doença silenciosa, né? Silenciosa, que quando a gente vem perceber já não tem mais como recuperar a visão. E na deficiência intelectual da mesma forma. A gente sabe que os primeiros anos do ser humano, eles definem todo o resto da vida. Né? E fazer a estimulação de pessoas que tenham deficiência intelectual nessa fase da vida faz com que ela seja realmente incluída. Por exemplo, a gente tem pessoas com síndrome de Down que estão nas universidades, fazendo curso superior. No início, quando se descobriu a síndrome de Down, era um rótulo, não vai poder fazer isso. Escola, de forma alguma. Então, a gente sabe que quando estimulado, que quando, né, orientado, quando trabalhado desde o início... As deficiências são minimizadas. Muito. Deputada Rosinha, lá ainda no Piauí, a senhora teve a oportunidade de participar do lançamento de uma cartilha sobre os direitos de crianças com microcefalia e de suas famílias também. Esse quadro, como podemos visualizar, digamos assim, a importância de uma cartilha para essa situação? Olha, eles conseguiram formar uma rede, o Estado de Alagoas também já está se organizando nesse sentido. O Estado do Piauí formou uma rede estadual, então eles têm uma notificação no início da descoberta de um bebê com microcefalia, de uma mãe com a possível gravidez de um bebê com microcefalia, e eles já trazem para essa rede de atendimento. Isso é uma organização de rede, uma ação preventiva também. Alagoas já está nessa construção. Já tem, se não me engano, 72 casos em Alagoas já com diagnóstico fechado. Maceió, por exemplo, avançou muito nessa área. Já tem um grupo de mães
A última vez que eu fiz uma visita, já tinham 22 mães sendo acompanhadas mensalmente e orientadas para o tratamento adequado. Tanto o tratamento de saúde como outros direitos que a criança tenha. Por exemplo, a carteira do transporte para ter o tratamento, para poder fazer, né, se locomover, coisas que são direitos e que, na maioria das vezes, a população não tem esse acesso à informação e esse grupo, que é da Secretaria Municipal de Saúde, consegue passar para elas. A cartilha do Piauí veio exatamente nesse sentido, mas outra ideia que Alagoas pode e deve copiar, de juntar todas essas informações e levar isso para uma população mais ampla. A parceria entre setor público e privado. Exato. A OAB está completamente inteirada dessa situação lá no Piauí. Já levamos a ideia para a OAB. Engajada nesse trabalho. Engajada. Muitas vezes a mãe precisa acionar a justiça porque não conseguiu o benefício de prestação continuada, que é aquele valor que o governo federal dá para as famílias de baixa renda, as pessoas com deficiência de baixa renda sobreviverem. E muitas mães, como não têm o diagnóstico fechado, não conseguem ter acesso ao benefício. A OAB está intervindo e está fazendo um papel, às vezes até de defensoria pública. Enfim, está uma parceria, como você falou, entre o público e o privado. E só quem tem a ganhar é a sociedade. População, né? a sociedade, certamente. Deputada Rosinha, o que se pode dizer, por exemplo, a gente falou dessa experiência do Piauí e com a aprovação da Assembleia Legislativa aqui do projeto, né, que vai permitir a construção do Hospital da Mulher, com recursos do FECOEP, inclusive. Isso. Como a senhora vê essa realidade, né, quando for concluída, né, esse hospital de atendimento específico das questões relacionadas à mulher, na condição que a senhora já teve de ser secretária da Mulher e Direitos Humanos? Olha, eu acho que vai ser um grande avanço para o Estado e para a nossa cidade, uma vez que ele se localizará aqui. O governo do Estado está realmente avançando, né, com esses recursos próprios na construção desses equipamentos que ainda hoje não são realidades. E o melhor de tudo isso, puxando mais uma vez esse foco para a pessoa com deficiência, já com toda a previsão de acessibilidade, inclusive de equipamentos. Hoje a mulher com deficiência tem uma dificuldade enorme de fazer exames simples, né, de prevenção, como o Papa Nicolau, porque tem dificuldade de subir numa maca. E a gente sabe que hoje já tem uma maca que é como se fosse um elevador, ela baixa, levanta. Específica, específica, né, para esse tipo de atendimento. Assim também como os mamógrafos, né, são exames relativamente simples, que são preventivos e fazem toda a diferença na vida da mulher e também na mulher com deficiência, que hoje não tem acesso, a gente não tem um mamógrafo acessível, com acessibilidade aqui em Alagoas. Não conheço nenhuma maca. Existe já mamógrafo com acessibilidade? Existe. E não há nenhuma máquina aqui? No Centro de Reabilitação do Piauí, eles têm um centro de diagnóstico vinculado já com esse equipamento adequado para esse tipo de atendimento. Né? E conseguido através de emendas parlamentares, conseguido através de recursos do Ministério da Saúde, porque uma coisa é você construir, né?